Olá, o Codecast de hoje vai falar sobre um assunto bem diferente. Nós vamos falar sobre gestão pública, modernização de gestão pública. Eu converso com o contabilista e com o advogado Ricardo Rios, que é o secretário de administração da Prefeitura. Ricardo, vamos chegar aqui. Obrigado pela presença. Vamos sentar aí. Está aí o Ricardo trabalhando lá na Prefeitura. Ricardo, que tem uma experiência grande nessa área, né? Ricardo Rios, do Sacramento, ele é advogado e contabilista, é pós-graduado em Direito e em Controladoria de Finanças, especialista em Direito Eleitoral e Público, exerceu as atividades públicas na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, no Tribunal de Contas, em diversas prefeituras e câmaras, estando atualmente como secretário de Administração de Guarapari. Ricardo, você tem uma experiência grande nessa área pública e também é advogado. Eu sei que o trabalho ele não é complementar, mas são áreas diferentes, mas são complementares, na verdade. E hoje você está como secretário de administração da Prefeitura de Guarapari. Qual é o maior desafio em trabalhar com gestão pública, Ricardo? Ricardo, o maior desafio é vencer a burocracia, né? A burocracia ela tem um benefício, que é fazer com que a formalidade seja cumprida na sua essência, mas ela também, mal utilizada, ela traz um atraso, né, na eficiência que o serviço público precisa ter. A gente vê assim que muitas vezes quando vai se fazer um contrato com um órgão público, não com a prefeitura, mas a legislação ela é bem rigorosa, né? E além de você ter que ter todo um prazo que é diferenciado da gestão privada, muitas vezes isso até prejudica a qualidade do serviço, porque a gente vê muitas vezes feita uma licitação pública para uma obra. Aí a empresa que dá o melhor preço ganha. Aí chega lá, depois não consegue levar a obra adiante. Poderia ter um outro processo para isso, não? Esse é o processo mais inteligente que existe, porque muitas vezes a gente vê aqui processos estabelecidos, né? Uma vez eu vi uma discussão de sociólogo sobre assim, qual é o melhor regime que tem, o presidencialista ou é o parlamentarista? Né? O cara falou assim, olha, nenhum dos dois, podia surgir outro. Mas voltando a essa questão de licitações, não teria um outro sistema que fosse mais inteligente e que preservasse também, né, os cofres públicos? Ricardo, é um grande dilema, né? Você contratar e contratar bem para que o serviço seja eficiente e atenda à necessidade da população. Mas assim, não existe nenhum sistema perfeito, nem sistema de segurança, nem regime, né, de governo. E sistemas também criados, né, atualmente, ele não é um sistema perfeito, ele tem suas imperfeições, tem suas dificuldades de aplicação, mas é o caminho que a gente tem hoje, que você possibilita a que vários interessados possam apresentar suas condições para poder, né, fazer o serviço que a administração precisa. Mas essa é uma dificuldade. O grande desafio da administração é ela contratar uma empresa que possa fazer esse serviço. Então, ela estabelece algumas regras próprias, né, exigências para que aquela empresa que vá se apresentar como licitante, no caso, ela possa ter as qualificações necessárias para aquele serviço. Embora isso, né, escrito no papel, não demonstre exatamente se aquela empresa é ou não vai ser eficiente, mas é um caminho que a gente tem, analisar a documentação, analisar o histórico daquela empresa, analisar o histórico de serviços executados, solicitar, por exemplo, de outros lugares onde ela prestou serviço, se ela prestou um serviço com eficiência, se não houve nenhuma irregularidade. Então, isso são quesitos que a gente estabelece, que obedece, para poder contratar a melhor empresa que apresentar a melhor condição. Então, tem que sempre ter uma proposta vantajosa para a administração. Vantajosidade nem sempre é preço. É o melhor preço, que muitas vezes é que você pode comprar duas canecas dessa. Uma pode ser muito ruim e ser mais barata e vai quebrar no primeiro dia. E a outra... Exatamente. Então, muitas vezes a questão do melhor preço não é a melhor situação. A gente costuma dizer, para você apurar se uma proposta é vantajosa ou não, o preço não é o único quesito. Com certeza. Você tem que analisar o que essa empresa tem de qualificação técnica, por exemplo, quais são os profissionais que ela está apresentando para poder dar aquele serviço, e esses profissionais estão qualificados para a prestação daquele serviço. Esses são alguns quesitos que a gente pode avaliar. Mas nesse caso a gente está falando mais na área financeira, isso não cabe à Secretaria de Administração, né? O que faz a Secretaria de Administração dentro do sistema de gestão municipal? Na verdade, essa é a atividade principal da Secretaria de Administração. A licitação, fazer as contratações. Dentro da Secretaria de Administração. Dentro da Secretaria de Administração. Essa é uma das principais atividades da Secretaria de Administração, dentre outras. Ela tem a função, princípio, de contratar,
de fiscalizar no que aquilo for dela, porque ela contrata, mas contrata para outras secretarias. Por exemplo, ela faz a licitação para a Secretaria de Obras, apesar de toda a informação técnica vir da própria Secretaria de Obras, dos seus engenheiros. Mas ela cumpre esse papel de ser uma atividade meio, aquela que facilita ou colabora para que as outras secretarias possam executar as atividades fins, que é aquela que atende diretamente o cidadão. Então, quer dizer assim, que a Secretaria de Administração é muito importante no processo de funcionamento. Mas a gente viu também que em Guarapari, a secretaria atual, você lá como secretário, implantou um diferencial que é super necessário hoje em dia, que é terminar com papel, né? A gente chegava na prefeitura, lá você pega um processo, aquele monte de papel, está arquivado não sei aonde, não sabe, é lógico que não sabe, mas que é um processo extremamente complicado. O que aconteceu na prefeitura para que você tivesse esse projeto do Chega de Papel? Chega de Papel. Bom, como é que, você deram um nome para isso? Como é que é o nome? Ação governamental é Guarapari Digital. Guarapari Digital. Guarapari Digital. Não é só a eliminação de papel, até porque o processo eletrônico não vai eliminar o papel, né? Como algum tempo atrás, quando se lançou o computador, todo mundo achou que o papel ia ser eliminado pela própria existência do computador, o que não aconteceu, né? Mas o que acontece, Ricardo? Contextualizando um pouco, quando nós chegamos à prefeitura, aliás, essa ação governamental, ela já era uma definição desde o projeto de governo, do plano de governo do Rodrigo Borges. Nosso prefeito, então, apresentou esse plano para a população e a população aprovou, e ele agora está sendo executado. Nós demoramos aí 9 meses para fazer essa contratação, não é uma contratação simples, é uma contratação complexa, porque envolve diversas diretrizes tecnológicas, administrativas, técnicas, para que você possa fazer a melhor contratação que a gente acabou de falar. E o que ocorre? Quando nós chegamos na prefeitura, nós observamos que a prefeitura não tinha uma rotina sequer para os tipos de processos que a prefeitura tem. A prefeitura tem, em média, de 450 a 500 tipos de processo. Cada processo tem um tipo, tem uma forma de ser instruído, tem uma forma de ser levado para o seu objetivo. E a prefeitura não tinha isso, sequer uma linha escrita sobre esses tipos de processo. Então, como que você inicia um processo? Ninguém sabe. Para onde que vai esse processo? Ninguém sabe. Para onde que termina esse processo? Ninguém sabe. Qual o momento que a Procuradoria vai se manifestar? Ninguém sabia. Mas isso mesmo até em relação ao papel? Ao processo papel, físico? Nós estamos falando do papel. Então dependia de quem falava, caminho em tal data para tal lugar. Exatamente. Como a gente viu os processos isso ficava muito na cabeça de quem estava ali ou do setor. Por exemplo, a pessoa que entende que estava mais tempo no setor era a pessoa que instruía sobre o andamento daquele processo. Você imagina, então, se aquela pessoa ficasse doente, não pudesse ir, uma licença, alguma coisa dessa natureza, você ficava sem saber o que fazer com o processo. Teria que aguardar essa pessoa retornar para depois você dar andamento naquele processo. E não é só encaminhar o processo, é saber se a documentação dentro do processo é suficiente para que as decisões possam ser tomadas. Todos nós, quando vamos tomar uma decisão, você precisa de algum tipo de exatamente, algum tipo de documento, algum tipo de informação para você tomar a decisão. Você imagina o processo chegar na sua mesa e você não ter o documento, o elemento suficiente para tomar a decisão, que acontece toda hora, todo instante na prefeitura. O que acontece com esse processo? Você tem que retornar o processo para alguém que já passou por ele, para que anexe a informação ou documento, para que você possa tomar a decisão com mais segurança. Então, esse é um problema grave na tramitação de processo. Por quê? Porque você traz um atraso na eficiência. E vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Acontecer. Via acontecer. E agora não acontece mais? Não, o processo eletrônico vai acabar com isso. O que acontecia, por exemplo? Eu poderia mandar um processo para um setor que não tinha nada a ver com aquele processo, e esse processo ia ficar lá um tempo determinado até que alguém se atentasse para ele, ou algum interessado fosse, vem cá, o processo tal está aí? Não sei, tem que ver. Aí procura lá em várias mesas, em vários locais, até achar, está aqui, ele veio para cá por engano. E fica lá, até que o interessado se manifeste em buscar aquele processo. Então, assim, é uma situação caótica o sistema procedimental da prefeitura, que é um sistema inexistente.
Então, você sequer um pedido de informação tinha sua tramitação. Entrava um pedido de informação, você tinha que perguntar para você, vem cá, chegou aqui um pedido de informação, o que eu faço com esse pedido de informação? Mando para quem? Ah, mando para a controladoria, ou mando para a procuradoria. Ah, eu não sei, o outro foi para tal lugar. Então, ficava sempre... Esse foi o contexto que a gente encontrou dentro da Prefeitura de Guarapari, uma estrutura totalmente arcaica, uma estrutura totalmente sem procedimentos, que nos pudessem fazer com que as atividades fossem melhores a partir do momento que a gente chegasse. Porque qual era a ideia? Você chega, já tem uma estrutura montada, você dá seguimento a outras ações, ou de aperfeiçoamento, ou de desenvolvimento, para que aquilo ali melhore o resultado. Bom, então isso foi quando vocês chegaram, mas já havia essa proposta de fazer essa modernização, e agora, em que pé que está? Bom, como o prefeito Rodrigo Borges é muito ansioso pelos resultados, então ele nos pressiona bastante. Então essa foi a maior pressão. Ansioso, é? Muito ansioso. Muito ansioso. Aperta o laço mesmo. Aperta o laço de todo mundo e cobra e liga de manhã, de tarde, de noite, não tem esse negócio não. Ontem eu estava falando com ele, era 11h30 da noite, conversando sobre assuntos de interesse da administração, obviamente. Mas, assim, ele é muito ansioso e isso faz com que ele nos pressione muito. Então, esse era um dos principais objetivos da administração. A gente precisa modernizar essa gestão até para que os resultados sejam mais eficientes. E são coisas, muitas vezes, que eu gostaria de colocar aqui, são coisas que muitas vezes o grande público não percebe isso como uma ação. Mas tem um buraco na rua. O buraco na rua aparece pra caramba, isso é certo. Mas ações como essa, que são ações de estruturantes, elas são muito importantes. Muito importantes, porque se você demorava 5 meses para contratar uma empresa para tapar esse buraco, com o processo eletrônico, com a Guarapari Digital que a gente está implantando, você vai demorar 3 meses, 2 meses. Por quê? Porque ele vai ser muito mais célere, ele vai ser muito mais eficiente. Os erros ou vão ser mitigados ou vão inexistir. Então, a partir do momento que a gente contratou, a gente estabeleceu um planejamento da implementação, porque você implanta e depois implementa. Então, a gente estabeleceu um planejamento. E, a partir do dia 1º de dezembro de 2025, do ano passado, houve um corte radical na protocolização de processo. Não foi possível mais, né, não é possível mais você protocolizar um processo físico na prefeitura. Não tem nem impressora para imprimir mais. Se eu chegar lá, eu trouxe um ofício aqui, eu quero protocolar aqui. Antigamente tinha lá, como é que era o nome do chefe do protocolo lá? O seu Luiz era o mais Luiz, antigo, né? E hoje o seu Luiz está vivo ainda, tá acredito. Vivo, Ele está na prefeitura ainda? Não, está não. Porque ia ser demitido, o seu Luiz, queria ser do protocolo. Quem conhece a história de Guarapari sabe que ele é mais famoso que o prefeito, o seu Luiz. Passar para o prefeito e outro vinha, né? Quer dizer, verdade. Você vê como é que a tecnologia vai tirando funções, né? Mas vamos continuar. Bom, então, hoje eu não consigo mais chegar lá. Cadê o seu Luiz? Seu Luiz, aqui dá para protocolar aqui? Não tem mais isso. O que a gente estabeleceu? Depois da implantação, e a gente teve a preocupação de não deixar nenhum cidadão sem a possibilidade de fazer os seus requerimentos junto ao município, né? Que tem diversos tipos de requerimentos. Então, o que a gente fez? A gente colocou lá uma pessoa para atender essas pessoas que vão lá, que ainda não conseguiram... Orientar, né? Orientar. Eu não consegui fazer meu cadastro. Tá bom, nós vamos fazer o seu cadastro, te damos a senha, o seu login, você chega em casa, começa a acessar e acompanhar. Então, isso facilitou a implementação do processo eletrônico. Essa preocupação que o prefeito teve de não deixar ninguém de ser atendido. Então, a gente estabeleceu também o zero. Isso é um processo inclusivo também. Um processo inclusivo. Porque, às vezes, o cidadão não sabia... É difícil, mas hoje tudo é no computador ou no celular. Pelo celular eu consigo abrir um processo na prefeitura. Consegue abrir um processo. Hoje eu estava numa reunião com o CRC, com a OAB, com diversas entidades de Guarapari apresentando o processo, e eu mostrei para ele que eu faço a assinatura do processo hoje no celular. Então, eu lá na reunião assinei um processo. Como é que eu assino? Dou 2 cliques aqui, aperto aqui e assino. E confirmo e pronto. Então, quer dizer, hoje eu não preciso nem estar na prefeitura para assinar um processo se for necessário, né, se for urgente para essa necessidade. Mas você falou algo interessante. Por que melhorou para o cidadão? E nós temos isso em números. Nós tínhamos uma média de 40, 45 mil processos anuais na prefeitura, em torno de 400 a 450 tipos de processo. Isso em um ano. De dezembro até agora, no final de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, nós tivemos mais de 37 mil processos. Ou seja, quadriplicou o número de processos na prefeitura. Por que isso? Porque houve a inclusão.
houve a facilidade da pessoa poder requerer, junto ao município, as suas demandas. Antes ele tinha dificuldade, tem que ir lá na prefeitura, aí chegava lá, não levou o documento, tinha que voltar, não tinha onde tirar cópia. Então era toda uma dificuldade que ele enfrentava. Agora não, agora ele tira a foto no celular do documento que ele precisa, dali mesmo ele já anexa, já entra no processo eletrônico, já anexa o documento, já escreve o que ele quer e já tramita. Agora, Ricardo, isso aí que certamente é um sistema bem complexo, não é um negócio simples. A empresa que ganhou, evidentemente, é uma empresa especializada que já vem fazendo isso em outros lugares, né? Mas, assim, a estrutura digital da Prefeitura de TI teve que ser ampliada para isso, ou a estrutura que já existia lá comporta todo esse fluxo de dados que passa a ter a partir de agora? Porque certamente aumentou. O data center lá tem que ficar mais robusto. Houve investimento nesse sentido também? A gente não precisou. Ou isso é externo? A gente não precisou porque a gente exigiu que isso fosse em nuvem e que a empresa tinha que nos fornecer todo esse aparato tecnológico em nuvem. Ou seja, agora eu acesso de qualquer lugar. Eu independo lá da prefeitura. Quer dizer, isso não está mais dentro de um data center, não está dentro de um data center físico na prefeitura. Físico, exatamente. Justamente por quê? Porque a gente tem essas dificuldades dentro da prefeitura. E como é que é essa redundância? Porque isso é arriscado pra caramba, né? Porque a gente sabe que hoje a maior dificuldade, a gente, por exemplo, aqui no nosso grupo, aqui no nosso complexo, a gente tem muita preocupação com isso, né? Com a preservação dos dados. Imagine hoje dentro da prefeitura, que são dados documentais extremamente importantes, né? Como é que é esse sistema de redundância e de garantias da segurança de todas essas informações que estão lá, que são informações vitais para o funcionamento do município? Essa foi uma das nossas preocupações, a segurança dos dados. E o porquê que a gente não contratou para que nós mesmos pudéssemos armazenar? Porque a gente não tem segurança. O nosso sistema hoje é totalmente inseguro. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento na área de tecnologia, né, consegue entrar nos dados da prefeitura hoje. Ele sendo um pouquinho, ele consegue entrar. Então, como ele não tinha segurança para suportar esse banco de dados que estaria sendo criado a partir do processo eletrônico, então, na própria contratação, a gente já exigiu que fossem nuvens e com toda a segurança necessária, né? Pois bem, tem algumas pessoas que fizeram perguntas para você. O contador Esdras Santiago, ele fez uma pergunta, vamos ouvir para você poder respondê-lo, por favor. Meu nome é Esdras Santiago Lima, sou contador em Guarapari. Participo de um grupo empresarial chamado Guarapari em Ação e estou no grupo da gestão pública, junto com o Marcelano, que é o titular da pasta. Eu queria questionar o município, em particular ao secretário de administração, Ricardo Rios, se o processo eletrônico melhora a transparência do município. Importante isso aí, né? Porque hoje as gestões públicas, todo órgão público, ele está sendo classificado em termos de transparência, né? Porque antigamente acontecia as coisas, você não sabia como é que foi, quanto gastou, quanto custou. Hoje, se o cara tiver paciência, ele sabe de tudo. Esse processo digital, essa Guarapari digital, melhora a transparência do município? Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida melhora muito e faz parte do Guarapari digital a mudança da transparência de Guarapari. Hoje a transparência é uma transparência arcaica, uma transparência que você não consegue encontrar nenhuma informação, só se você tiver muita paciência para procurar. E, na verdade, a transparência não pode ser assim. Ela tem que ser um facilitador do usuário, do cidadão. Ou seja, se você quer uma informação, você não pode ficar meia hora em busca de uma informação. Você tem que estar ali logo na sua frente. Então, dentro do Guarapari Digital, a gente vai também fazer uma troca do portal da transparência e trazer. E eu posso te dizer aqui que, no máximo, em um ano, a gente está entre as 5 prefeituras mais transparentes do Estado. Por quê? Porque hoje a gente está em último lugar, praticamente. A gente não tem nada de transparência. É uma herança que a gente teve, que a gente vai ter que descartar e fazer uma contratação totalmente nova para que a gente possa atender os órgãos de controle, Ministério Público, né, que sempre nos exige a transparência. Por exemplo, você quer um determinado contrato hoje, ao invés de você pedir à prefeitura, você vai lá no portal da transparência e acessa o contrato. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá, com todas as informações. Não adianta ter lá só uma cópia que você não tem, por exemplo, a planilha daquele contrato que estabelece os quantitativos e os valores bem divididos. Não adianta você ter lá, para o servidor, por exemplo, o servidor hoje, para você ter uma ideia, Ricardo, para ele poder ter uma certidão de tempo de serviço,
ele pede lá na prefeitura e isso é feito uma busca totalmente manual, em várias caixas de arquivos, em vários corredores de caixa. Isso demora, isso traz uma insegurança. Então, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Isso já vai estar também a partir de quando? Já vai estar. Bom, essa porque parte... tem toda essa parte da digitalização também, do que já tinha de papel, porque aquilo ali não entra. Essa parte que eu te falei da certidão demora um pouco mais, mas a transparência, nós já estamos mudando, fazendo as mudanças, e tem o 0800 da Prefeitura também, que faz parte do Guarapari Digital, que atende diretamente o cidadão. Já tem o 0800? Já tem o 0800 funcionando, plenamente. Sim. Agora, Ricardo, uma curiosidade, assim, quais são os processos? Qual é o tipo de... Você falou que tinha 300, 400 a 450 tipos de processos. E qual é o mais demandado na prefeitura hoje? Assim, tem uma escala? Você falou, esse aí, processo aqui é... Processo externo que é feito pelo servidor, pelo fornecedor e pelo cidadão de modo geral, nós temos, dentro desses mais de 37 mil, nós temos quase 22 mil. Ou seja, 17 mil aí... 22 mil, 37, 15 mil. 15 mil processos são internos, iniciados pela própria administração, pelas secretarias. Aí vão diversos tipos. Contratação de... Precisa comprar uma borracha, material de expediente, material de consumo, contratação de veículo, compra de veículo, obra, enfim. Sim. Então, nós temos hoje 15 mil processos feitos internamente, abertos pela administração. Externamente, 22 mil processos dentro desses 37. Ou seja, isso mostra que a prefeitura possibilitou ao cidadão uma facilidade de fazer ali a sua requisição das suas demandas, né? Agora, Ricardo, tem uma situação aqui que eu acho que você vai poder ajudar a esclarecer, que tem causado muito impacto na nossa comunidade, que é a questão do IPTU e dessa revisão que foi feita em relação aos valores de IPTU. O que aconteceu para que Guarapari tivesse uma elevação que muitas vezes é bem marcante nos valores de IPTU cobrados agora em 2026 dos que foram cobrados em 2025? O que aconteceu para que isso pudesse ser feito e como é que se explica isso para a comunidade? Ricardo, eu vou tentar sintetizar, né, todo esse processo. Houve uma contratação de uma empresa pelo prefeito anterior, e essa empresa custou aos cofres públicos quase 10 milhões de reais, o serviço que ela prestou. Então, é como se você construísse uma escola e depois falasse assim, não vou botar ninguém nessa escola. Mas peraí, que serviço foi esse? Foi o serviço de levantamento de todas as unidades, de todos os imóveis de Guarapari. Então, ele fez através de drones, através de pesquisas, né? Foi num terreno, por exemplo, lá na prefeitura estava como um terreno baldio. Aí, quando o drone chega em cima, ou uma visão de satélite chega em cima, verifica que ali foi construída uma casa. Então, o próprio sistema ele faz o cálculo daquela casa ali e faz o valor. E essa casa não estava registrada? Não estava registrada, não estava averbada. Aí, como é que o cara consegue construir uma casa sem que a prefeitura saiba? É possível falta de fiscalização. A prefeitura não consegue fiscalizar. E algumas áreas também que é difícil de você manter uma fiscalização, a gente não tem um corpo de fiscal suficiente para isso. Bom, quer dizer, a prefeitura anterior fez um trabalho de atualização do cadastro imobiliário, exatamente. É isso? Exatamente, está fazendo o nome certo. Ela atualizou o nosso cadastro imobiliário. O que nos restava fazer? Aplicar aquilo que a empresa trouxe e que recebeu muito para isso. Então, o município, o prefeito Rodrigo Borges não tinha o que fazer. Até porque, se ele não fizesse, o Tribunal de Contas poderia, ou o Ministério Público, indagar a ele, olha, o município gastou 10 milhões para atualizar a planta genérica de valores e vocês não implementaram, por quê? Agora, isso não podia ter sido feito de uma forma progressiva? Mas, na verdade, foi progressiva, né? Ou seja, vem um aumento maior aí nos próximos IPTUs? Não, viria. Mas, assim, o que o prefeito e a equipe técnica reunida concluíram? Que esse aumento, ele chegou muito perto, nos casos, na grande maioria, do valor de mercado. Então, não tinha justificativa para você dar novos aumentos. Vai ter o aumento natural de INPC ou IPCA, que o imóvel tem que sofrer. Na verdade, não é um aumento, é um reajuste, uma atualização. Né? Exatamente, para não ter isso. Então, o que acontece? O prefeito não tinha saído. Ou ele fazia, ou ele seria processado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas por conta disso. E veio o impacto. Aconteceram distorções? Sim, aconteceram distorções. Terreno, por exemplo, que continuava um vazio, que teve um aumento de 800%. Isso são casos à parte. Mas, pensando justamente no cidadão,
o prefeito determinou que fosse enviado à Câmara, e foi enviado e a Câmara aprovou, uma possibilidade de revisão daqueles valores que o cidadão entendesse por incorreto. Mas vamos dizer, hoje já está vencido, que já terminamos fevereiro, que era o prazo que tinha de desconto, coisa e tal, e o cara foi lá e não pagou, ou pagou, e ele consegue ver o dinheiro de volta, ele vai ter um crédito. Como é que vai funcionar isso, quem se sentiu atingido de forma injusta por esse reajuste? A lei não traz esse tratamento em relação a isso, né? Mas traz em relação, por exemplo, se você deu entrada antes de vencer o prazo, então aquele seu prazo está congelado. Sim. Entendeu? Então, quem deu entrada em janeiro lá, então ele não precisou pagar, porque quando sair o resultado, ele vai pagar com aquele valor com desconto, que é o que está estabelecido. Então, o prazo dele ficou congelado. Agora, quem der a entrada depois do prazo, aí perde, né? O desconto, pelo menos. Né? Mas, mas tem direito à revisão. Tem direito à revisão. Tem direito. Ótimo. Aí a prefeitura analisa se aquele imóvel realmente foi supervalorizado ou não. Então, assim, data vênia, já que você é advogado, estou usando essa expressão aqui, eu acho que a prefeitura se comunicou mal com a comunidade, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui, dizer para você que acha que teve um aumento que não foi o correto, você pode recorrer ainda, vai perder os prazos de desconto, porque já terminou, janeiro e fevereiro, mas você pode fazer isso aí. Nós temos outro contador, que é o Diego, que também fez uma pergunta para você. Vamos ouvir a pergunta. Olá, meu nome é Diego, represento a OSESC, Associação dos Contadores daquela região, e minha dúvida é se os processos, a partir do processo digital, eles se tornarão mais rápidos, mais céleres na Prefeitura Municipal de Guarapari. Vai ficar mais rápido? Vai, né? Boa pergunta. Vai sim, Ricardo. A ideia é exatamente essa. O processo precisa ser eficiente. Você não pode, você precisa, por exemplo, nós estamos precisando construir um abrigo, por exemplo, para poder atender uma demanda até que o Ministério Público tem nos demandado muito. Eu não posso demorar um ano para concluir um processo desse, porque aí você já perde todo o sentido do serviço público. Então precisa ser mais célere, mas a gente precisa dar os mecanismos. E o processo eletrônico, a Guarapari Digital, é o principal mecanismo nosso para a gente dar celeridade nas ações. Porque muitas vezes, quando você fala assim, o processo vai andar mais rápido, eu fico pensando no meu processo que eu dei entrada lá, de uma questão pessoal minha, que eu quero resolver, eu quero ter uma certidão, eu quero um contrato, eu quero alguma coisa. Mas o processo interno da prefeitura, que é importante também, como você está colocando, que muitas vezes o prefeito entra no primeiro ano, ele começa a fazer um processo para realizar um negócio que era fundamental, que muitas vezes acaba o mandato dele, ele não consegue fazer. Não consegue fazer. Porque o processo esbarrou, porque a burocracia, foi o que você falou no início da nossa entrevista, ela é grande, é até como uma forma de preservação assim, da coisa pública, mas muitas vezes o próprio andar do processo interno dificulta as coisas. Tem outra pergunta, a escrevente Franciane fez uma pergunta para você também. Olá, eu me chamo Franciane, eu sou escrevente do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede no município de Guarapari. Sobre o processo eletrônico digital, a minha dúvida é, os documentos e os dados inseridos, eles têm segurança? A gente vai se sentir seguro em inserir sem nenhum problema? Isso é uma questão importante que eu vejo muitas vezes. A gente da nossa geração mais antiga, né, que está preocupado com papel, mas eu vou dar o meu dado para essa pessoa aqui, o que você vai fazer com o dado? A segurança de dados hoje é uma coisa muito importante. É seguro? Totalmente seguro, Ricardo, totalmente seguro, e além das preocupações que nós tivemos na contratação, a gente também teve a preocupação na parametrização do sistema. O que é isso? Por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com aquele processo, ela não vai ter acesso ao seu processo. Ele é transparente, mas ele não é aberto. Por exemplo, se eu entro com um processo meu, com uma solicitação minha, pessoal, não tem por que você, outro cidadão, ter conhecimento daquilo ali, porque é de interesse particular. Então, existe uma parametrização do sistema para não permitir, até para a gente não ferir a lei de proteção de dados, a legislação, o sigilo fiscal, né, que é, por exemplo, você dá entrada na prefeitura, você precisa apresentar a sua declaração de renda, por exemplo. Então, isso não pode ser público. Então, a transparência não chega a esse ponto, porque a gente tem as leis também para serem respeitadas. Mas, por isso, ele é totalmente seguro e a parametrização foi feita justamente para também dar essa segurança. Pois bem, conversei aqui com o Ricardo Rios, ele que é secretário de administração da Prefeitura Municipal de Guarapari. Dar os parabéns para você por esse processo. Eu acho que o prefeito Rodrigo Borges está de parabéns, porque
É a visão que tem que ter mesmo, a gente tem que modernizar. Infelizmente, muitas vezes isso não aparece para o cidadão e para o eleitor, que muitas vezes ele está sentado, isso não está fazendo nada. Muitas vezes essa história é como aquela obra que fica embaixo da terra, né? Verdade, verdade. Mas dar os parabéns pelo Guarapari Digital e deixar com você uma caneca do Condecast para você lembrar da nossa entrevista e dizer para você que é nosso telespectador que nós voltamos sábado que vem com mais um Condecast inédito a partir das 19 horas aqui na TV Guarapari, sábado na TV e em todas as nossas redes sociais. Até lá.